Aqui está o título da minha apresentação, né? O Crepúsculo dos Vingadores, Velhos Heróis, Novos Autoritarismos. E a imagem aí do Capitão América, do Steve Rogers aí já, né, na terceira idade, que é algo que a gente não costuma ver, né? Então, antes de eu só fazer uma pequena introdução, essa é uma ideia que vai ser importante, né? Então, a velhice, como vocês já ressaltaram aqui, né? É o processo de envelhecimento, né? É algo multifatorial que vai envolver, né, mudanças fisiológicas, psicológicas, sociais, históricas também, né? Como vocês já pontuaram, cada sociedade, cada momento vai encarar esse momento da vida de uma maneira diferente, né? Mas, então, né, envelhecimento não é apenas o acúmulo de anos, mas também uma experiência social e cultural, ainda que um traço marcante, né, ou seja, algo que a gente poderia dizer que é comum, né, nessa experiência, não importa, né, a sociedade ou a cultura que você está, mas algo que a gente não consegue dissociar é o declínio fisiológico, né, é algo que é associado, né, ainda que claro que você tem todo um discurso que minimiza esse aspecto justamente para valorizar outros aspectos dessa etapa da vida, mas essa ideia é importante nessa HQ e eu já vou explicar por quê, né. Bom, dando sequência, eu vou fazer um resumo. Na verdade, se chama Crepúsculo dos Vingadores, porque é uma minissérie que acabou de sair, na verdade, acabou de ser concluída nos Estados Unidos. Ela lançou no final do ano passado, finalzinho de 2023, comecinho em maio de 2024. Ela acabou, né? É uma minissérie escrita pelo Chip Zdarsky, com a arte do Daniel Acunha. E vai colocar alguns heróis que eles estão aposentados, ou seja, eles abandonaram já há muito a luta, né, a identidade de super-herói, né, então eles estão aposentados ali. Então você tem o Steve Rogers, Luke Cage, né, o Matt Murdock, aparece também Nick Fury, alguns heróis ali, né, mas eles estão em um cenário distópico, né, a sociedade, né, é mais ou menos, vou fazer uma caricatura aqui, eles não falam isso na HQ explicitamente, mas é basicamente se o Trump tivesse ganhado um segundo, ou tivesse conseguido dar o golpe ali, né, que eles tentaram lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que teria acontecido, né, se esse tipo de sociedade tivesse sido prolongada ali, né? Então, é um cenário distópico onde a sociedade, né, isso é muito evidente, trocou a liberdade por segurança, né? E a trama vai trazer uma reflexão profunda sobre, né, o momento político atual dos Estados Unidos, né? Agora está aí, né, Kamala versus o Trump novamente, né? Abordando temas como autoritarismo, vigilância em massa e revisionismo histórico. É bem interessante esse ponto, né? Então, é nesse futuro distópico, né? E é interessante porque em alguns momentos fala que na HQ que eles votaram, né? As pessoas escolheram isso, né? Tanto é que o Steve Rogers está meio relutante. Algo que ressalto, né? O Steve Rogers, ele não explica exatamente o motivo, mas ele está sem o soro do super soldado, né? Por isso que ele já aparece, né, visivelmente, né, com a idade, não exatamente com a idade que ele deveria ter, porque está no futuro e tal, mas ele já está bem velho, né, em relação ao que a gente conhece, por conta que foi tirado o soro do super soldado. Ele tentou se candidatar a senador, parece que não, isso também não é explicitado, parece que não conseguiu ganhar, né? Mas o fato é que ele vê essa sociedade de maneira crítica, né? Mas ele está relutante em assumir algum papel que ele tenha tido, né? Como referência, como algo que poderia trazer, né? Digamos assim, trazer a democracia de volta para essa sociedade, né? Inclusive, em vários momentos né, os heróis velhos aparecem conversando ali e tal. Mas um dos primeiros movimentos que vai despertar, né, a vontade do Steve Rogers de voltar, ou pelo menos de fazer uma aparição pública, o fato assim, é quase engraçado a gente ver isso, porque assim, vai aparecer um documentário na televisão como Caveira Vermelha lutou contra o Hitler, né? E aí o Steve Rogers acha aquilo absurdo, assim, meu, o que é isso, né? Porque ele sabe que, na verdade, sim, na HQ ele tentou, né, tem esse momento, mas era porque ele queria tomar o Caveira Vermelha queria tomar o lugar do Hitler, né? Não era porque ele era um herói. E isso aparece na televisão, ele vai até a televisão ali para fazer um debate e tal, para contar a verdade, ou seja, né, para contar o que aconteceu de fato, o que ele sabe, né, o que ele tem como memória, né? Isso é interessante porque também você vai aparecer o James Stark, que seria o filho do Tony Stark com a Vespa, né? E ele está, digamos assim, num momento pró-governo, ele está alinhado com esse governo autoritário, né? E aí já é um primeiro contraste na HQ. Os jovens estão errados e quem está certo
né, são os idosos, ou seja, pelo menos o Steve Rogers ali representando esse momento, né. Outros pontos importantes aí da HQ, né, você teve um momento ali de destruição do Hulk, né, tem o DH, né, que fez a opinião pública se voltar contra os heróis, então porque o Hulk saiu do controle ali, então em algum momento também eles foram banidos, né. E aí tem, como eu estou marcando aqui, o retorno do Steve Rogers. Por quê? Porque a partir desse momento vai acontecer, né, primeiro o revisionismo histórico do Caveira Vermelha, e depois uma série de ações que o Steve Rogers presencia, né, e aí que vai fazer com que ele saia desse estado, né, de aposentadoria, digamos, para, né, ele fala, não, preciso tomar uma atitude aqui. O Nick Fury ajuda ele, vai trazer de volta o soro do super soldado para ele, ou seja, vai tirar esse traço, né, da terceira idade, que é uma das características, que é o declínio fisiológico, ou seja, apaga esse rastro, por quê? Porque agora ele vai ter o soro do super soldado, então ele volta a ter o vigor da juventude, porém com a experiência, né, toda acumulada, né? E aí, lógico, durante a trama você vai entender que, na verdade, desculpa os spoilers aí, mas você vai ter, você vai ser revelado que, na verdade, todo o governo dos Estados Unidos já está sendo controlado secretamente pelo Ultron, que se aliou ao Caveira Vermelha, né? Ali manipulando, né, a opinião pública através de um controle tecnológico, né? Tem todo o MIA aí, que seria o Ultron, ele vai criar uma ilusão, né, de segurança naquela população, ou seja, né, já tem um processo ali de dominação da população por meio de fake news, por meio de, né, a vigilância em massa, etc. Né? É uma HQ interessante, mas eles não trabalham, evidentemente, esses aspectos, né? Fica muito em comentários, né? Isso nunca é trazido para o primeiro plano, né? Portanto, é que tradicionalmente, como se termina, né, uma história de super-herói, tem que ter porrada, tem que ter violência e tal. Então, acaba, infelizmente, essa trama que poderia ter sido muito mais rica, ela acaba se desenrolando ali num final, né, num desfecho ali, Capitão América versus Caveira Vermelha, né? E aí é uma solução simplista, por quê? Porque eles gravam, né? Como é que eles resolvem, né? Os Estados Unidos manipulado, como é que se resolve? Mostra o Caveira, eles gravam, né? Sem o Caveira Vermelha perceber, gravam ele contando o plano dele de dominação dos Estados Unidos por meio de fake news, né? Por meio de manipulação. E aí aquilo é transmitido e como se as pessoas, como se fosse isso simples assim, né? Uma vez que você falasse a verdade, as pessoas acreditassem, falassem, nossa, é verdade e tal. A gente sabe que é muito mais complicado que isso, mas é assim que acontece nessa história, né? Agora, o que eu vou trazer? Então, assim, alguns aspectos, né? O Steve Rogers, né? Que é o foco principal da HQ, trazendo, né, os Vingadores de voltas, né? Então, o Soro do Super Soldado, ele anula um dos traços principais da experiência da velhice, né, que é a decrepitude. Pode, assim, normalmente, personagens que vivem eternamente, eles não têm esse traço, né? Então, por exemplo, pega no Highlander também, eles anulam esse traço, né? Você tá ali, normalmente você morre cedo, e aí também na série é explicado, por exemplo, que quando se você morre, né, porque você para, na série do Highlander, você para de envelhecer quando você sofre a primeira morte, né? Então, você pode sofrer a primeira morte com 20, com 30, e se você sofre, sei lá, com 70, com 80, você rejuvenesceria até uns 40, 50 anos, isso aparece na série, né? Então, isso é um traço que normalmente é apagado, né, quando você tem personagens muito longevos, né? Então, e é interessante o Steve Rogers porque ele é um personagem ambíguo, né? Ele vai sempre ser jovem fisicamente, né? Porém, ele vai sempre representar, né, como figura, os valores da Greatest Generation, né? A Greatest Generation é a geração dos Estados Unidos que lutou, que passou pela depressão, né, e que lutou na Segunda Guerra Mundial. Né? Essa é a geração. Então, ele é um representante dessa geração. E o que é interessante, né, também no Steve Rogers é assim: você não muda a guerra que ele lutou, ele sempre luta a Segunda Guerra Mundial. Você muda o momento em que ele é descongelado. Né? Então, assim, ele pode, né, vai variando. Então, ele é descongelado nos anos 60, nos anos 80, nos anos 90. Né? Quando você quer atualizar o personagem, você atualiza o momento em que ele é descongelado, não a guerra que ele lutou, porque isso é muito importante. Né? Você tem todo o imaginário nos Estados Unidos envolvendo essa Greatest Generation, né? Porque é uma geração que é considerada como de valores nobres, porque passou por uma experiência, duas experiências traumáticas. Né? Tanto a crise de 29 quanto a Segunda Guerra Mundial. Então, eles vão estar ligados, nas pessoas dessa geração nos Estados Unidos, elas estão ligadas à responsabilidade, humildade, ética no trabalho, prudência e comprometimento frente à nação.
né? Até porque eles lutaram, né, dentro desse imaginário contra uma guerra justa, né, que é a guerra contra o nazifascismo, né? Então, o Steve Rogers ele vai representar o papel dos idosos como guardiões da verdade e da ética numa sociedade que está perdida. Né? Ele tem que sair daquele estado de aposentadoria para o quê? Para guiar essa sociedade de novo para um caminho que seria dos verdadeiros valores democráticos, né? Entre aspas. Bom, seguindo aqui, queria, como eu ressaltei aqui, o revisionismo histórico, né? Então ele vai aparecer como guardião da memória histórica frente a um revisionismo midiático. Ele vai dizer assim, não, não foi assim que aconteceu. Obviamente ele não acreditam nele, né? Mas ele está ali para representar esses valores, né? Como eu já apontei também, vai haver vai mostrar, né? A juventude ela está errada, né? O filho do Homem de Ferro ele está sendo, depois a gente descobre que ele está sendo manipulado também diretamente pelo Caveira Vermelha, né? Então ele está errado, né? E aí quando que ele volta ao caminho correto? Quando aparecem os pais para guiá-lo, né? Quando então o Tony Stark volta, né? A Vespa, que é a mãe dele, volta. Então precisa desse momento, desse retorno dos pais para guiar a juventude. Ou seja, você precisa chamar a geração anterior para guiar essa juventude que está perdida, né? Que não sabe direito, não sabe o que é democracia, que não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Então você tem esse momento aí na HQ, né? E aí para fazer as considerações finais, né? Ainda que de forma simplista, a obra aponta para os idosos como uma espécie de bússola moral dos Estados Unidos, representados na figura do Steve Rogers e da Graced Generation, como guardiões da democracia, né? Pois o personagem, né, ele vai sintetizar uma espécie de americanismo perdido. O americanismo é um construto, né, identitário nacional que tem vários elementos, tem uma dose de nacionalismo, mas tem também uma dose de progressivismo e de valores democráticos contidos, né, nesse americanismo, né, nesse construto identitário dos Estados Unidos. É isso, obrigado aí pela atenção, tá aqui algumas referências que eu usei. Deixa eu até, acho que eu perdi aqui, mas estava comentando que, né, por conta de, né, do Crepúsculo dos Vingadores ali, apresentar a juventude como perdida e precisando da orientação dos mais velhos, né, seria uma narrativa de caráter conservador, né? Não necessariamente, né? Porque você também, até isso é histórico, né? Tem até um livro de esqueci agora o nome do professor, se não me engano, da Unifesp, que ele diz assim, a rebeldia tornou-se de direita, né? Porque a rebeldia, né, na década de 60, por exemplo, é identificada com uma postura à esquerda, né? E hoje, necessariamente, parece que ela foi sequestrada por uma certa postura de direita. Então ele se questiona, será que a rebeldia se tornou de direita? A rebeldia que é um traço característico, né, que normalmente se atribui à juventude, né? Então, todas são mudanças históricas, né? Então, assim, se em um determinado momento a juventude, a rebeldia foi identificada com a esquerda, hoje está passando por processo, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, né? Não é à toa que você tem, né, a HQ trazendo, né, essa característica de como se uma geração anterior, ou duas ou três, né, porque afinal de contas o Capitão América ele é da Greatest Generation, né? Ele teria que aparecer ali para iluminar uma juventude que está perdida, né? Outro traço também característico é você ver existe, né, um conflito de gerações. A gente acha que é, nossa, mas isso é normal. Fala assim, porque, né, você estava comentando as coisas da minha época, né? Que faz parte de uma certa mitologia política, né? Então, é um autor que eu gosto bastante, eu sempre cito, né? O Raul Girardet, ele vai dizer, um dos mitos políticos é o mito da Idade do Ouro, que é assim, na minha época era tudo melhor, essa juventude está perdida, eles não sabem fazer, né, e eu preciso guiar, e eles não respeitam a minha autoridade. Por isso que na minha época era boa, que também, sim, sem dúvida, como pontuaram aí, também traz margem para um certo conservadorismo, né, no sentido de que você ter como referência a sua juventude como a correta, né? E aí você não respeita as novas gerações que vêm, porque você sempre está, né, achando que a sua é a referência, e de fato para você mas você tem nessa coisa do centramento, né? Então, na verdade, é isso, assim, essas coisas são históricas, né, embora alguns traços permaneçam, como eu frisei aqui na fala, né, que é a questão da degenerescência mesmo, né, assim, é uma coisa que infelizmente a gente não consegue, né, tem claro que a gente vive muito mais do que há 40, 50 anos atrás, mas isso é um traço, né, e curiosamente é um traço que continuamente ele quer ser apagado,
né? Porque, como eu falei, esses personagens que voltam da ativa, eles apagam essa questão, né, da debilidade e tal. O Steve Rogers, na narrativa, ele precisa tomar o soro do super soldado de novo, né, para poder voltar a ser o Capitão América. Ele não vai naquele estado, né? Do mesmo jeito que é retirado no final um detalhe que eu não mencionei, que é retirado no final da HQ, porque para ele poder ver ali aquele momento da vida, né? Que é uma escolha dele também. Falei assim, olha, eu vou viver esse período, né?